Paz seja com todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do livro de Números, versos 1 ao 40. A rebelião de Corá e seus seguidores. Como o Eterno lida com este tipo de pecado? Então nós faremos a leitura do capítulo, inicialmente dos versos 1 ao 17. Em seguida passaremos para as explicações. Depois faremos a conclusão, lendo dos versos 18 ao 40, e em seguida finalizando toda a explicação, de modo que nós possamos extrair a maior quantidade de ensinamentos desta passagem. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao estudo. Vamos à leitura dos versos 1 ao 17. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: Basta! A assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem os incensários e amanhã coloquem nele fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas! Moisés disse também a Corá: Agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: Nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, e nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Até aqui por enquanto. Agora vamos para a explicação, para as considerações sobre os versos 1 ao 17. E depois a gente retoma o capítulo. Corá foi um israelita da tribo de Levi, bisneto de Levi, neto de Coate e filho de Izar. Ele tinha parentela com Moisés e Arão. Os dois irmãos eram filhos de Amrão. Amrão era filho de Coate, assim como Izar, pai de Corá. A narrativa bíblica descreve o triste episódio da rebelião que Corá promoveu e liderou durante o tempo da peregrinação do povo de Israel junto à Terra Prometida, bem como o terrível castigo que ele e seus apoiadores sofreram por conta deste pecado. Corá fomentou uma rebelião contra a liderança de Moisés e o sacerdócio de Arão. Tal movimento de Corá entre os levitas, coatitas, se uniu a outro movimento de oposição liderado por Datã, Abirão e On, da tribo de Ruben. Esses homens sentiam inveja da liderança que Deus constituiu sobre Israel com Moisés e Arão.
Basicamente, a rebelião de Corá, Datão, Abirão e On acusava Moisés e Arão de terem se colocado acima do restante do povo de Israel. Moisés e Arão foram acusados de reivindicarem uma santidade a si próprios e desprezarem a santidade de toda a congregação de Israel. Especialmente Arão foi acusado de ter se apropriado da posição de sacerdote. Falsos mestres na atual era da igreja agem desta mesma forma. Moisés ainda foi acusado de ter falhado em conduzir Israel à terra prometida, e ao invés disso ter feito a si próprio rei e levado o povo a uma situação estável em pleno deserto. Os acusadores até falavam que eles tinham sido tirados de uma terra que emanava leite e mel, o que é uma mentira, porque eles eram escravos no Egito. Eles ficavam o dia inteiro trabalhando na fabricação de tijolos, com barro e palha. Eles mal tinham o que comer. Feito este breve resumo, temos que entender que é Deus quem escolhe as lideranças, de acordo com a sua vontade soberana, levando em conta os dons e talentos de cada um, mas especialmente aquilo que a pessoa tem dentro do coração. Moisés sempre demonstrou humildade e inclusive resistiu em aceitar o encargo. Nós vemos que no início, Moisés ele estava com medo de aceitar essa posição. Então vamos ler aqui Êxodo 3:11. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 4:10 também. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Depois, na continuação do capítulo 4 de Êxodo, Deus orienta Moisés a falar com seu irmão Arão, que seria o seu porta-voz diante do povo. Nós vemos que Moisés ele sempre foi submisso a Deus, acatando tudo o que deveria ser feito. Ele não se precipitou, não agiu na vontade da carne, nos desejos enganosos do coração. Embora tenha relutado um pouco em aceitar o encargo, por não se achar capacitado para tanto, Moisés foi obediente em tudo. É claro que teve aquele episódio da rocha, que ele feriu a rocha 2 vezes, mas nós vemos no geral ele como uma pessoa humilde e obediente à vontade de Deus, e muitas vezes intervindo pelo povo, para o povo não ser destruído. No verso 4, vemos que Moisés não rebate a Corá de imediato, mas, ao invés disso, cai com o rosto em terra, demonstrando assim atitude de tristeza diante da dureza dos corações dos rebeldes, bem como recorrendo a Deus Todo-Poderoso, pedindo orientação sobre como proceder naquele caso, o que motivou a resposta no verso 5. Nós não vemos Moisés contra-atacando de imediato Corá, tentando rebater as acusações, as falsas acusações, mas vemos ele numa atitude de tristeza e de busca a Deus. Corá, por sua vez, se mostrava soberbo, querendo reformar, entre aspas, a Torá, ao dizer que todos já eram santos, inexistindo a necessidade de um mediador entre Deus e os homens. Essa falsa pregação tinha potencial para comprometer toda a humanidade, pois haviam rejeitado o modo de mediação que Deus havia determinado na primeira aliança e acreditavam que podiam estabelecer seu próprio modo. Além disso, a Torá manda buscar a santidade, perseverar no caminho que é reto aos olhos de Deus. O Eterno preserva a ordem das coisas, a hierarquia e as lideranças. Ele não é um Deus de confusão, e sim um Deus muito zeloso com a sua palavra. Podemos citar aqui Números 25:11. Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Deus sempre falou por meio dos profetas, por meio dos juízes e até mesmo dos reis. Agora nós temos um sumo sacerdote definitivo, o único mediador entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Corá estava querendo implantar o caos. Podemos citar aqui Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Corá estava contra isso, contra essa mediação. O discurso de Corá é semelhante a um discurso marxista.
tentando provocar algo parecido com a luta de classes, causando divisões onde antes existia a ordem. Trata-se de um discurso de ódio revestido de falso senso de justiça, entre aspas, típico da ideologia de esquerda, mas com o único objetivo de chegar ao poder. Ele não visava o bem comum, mas sim cobiçava um cargo elevado que satisfizesse a sua própria vaidade, as suas próprias concupiscências. O rebelde nunca age sozinho para atingir os seus propósitos espúrios. Ele foi se aliar justamente a membros da tribo de Ruben para validar, entre aspas, a sua causa, provavelmente por considerá-los preeminentes, quando, na realidade, sabemos que a primogenitura de Ruben passou para Judá e José, conforme bênçãos de Jacó em Gênesis 49, em razão do pecado de Ruben, que se deitou com a concubina de seu pai, que está relatado em Gênesis 35, 22. O sacerdócio levítico de Arão tipifica Cristo, que hoje é o sumo sacerdote definitivo segundo a ordem de Melquisedeque. Eles tentaram usurpar um sacerdócio divinamente instituído, afrontaram ao próprio Deus e ao Messias que haveria de vir para ser o único mediador entre Deus e os homens. Podemos citar Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando eles se insurgem contra o sacerdócio da casa de Arão, que tipificava Cristo, eles também estão se insurgindo contra o próprio Messias. Diante do contexto acima, Moisés acusou Corá e os levitas de tentarem se tornar sacerdotes a qualquer custo, enquanto eles deveriam estar satisfeitos por já serem levitas, responsáveis pela mobília sagrada e o trabalho no tabernáculo. O sacerdócio em si havia sido confiado apenas à casa de Arão, e os demais levitas tinham que aceitar isso de bom grado. Então eles já tinham funções importantes, pelo simples fato de serem levitas. Eles já tinham trabalho no tabernáculo, mas não estavam satisfeitos. Assim sendo, Moisés fez uma proposta aos levitas que haveria de provar quem realmente havia sido escolhido por Deus para liderar o povo e ocupar o sacerdócio. No outro dia, os levitas do grupo de Corá teriam que oferecer incenso ao Senhor. Assim, Deus haveria de confirmar os seus escolhidos. Então Moisés propôs um teste, propôs uma prova para ficar claro quem Deus havia escolhido e quem estava procedendo de acordo com a vontade soberana de Deus. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos para o desfecho dessa passagem com a leitura dos versos 18 ao 40. Assim sendo, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores em oposição a eles à entrada da tenda do encontro, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando só um homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam de pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor.
Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias e com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam, a terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: "A terra vai nos engolir também!" Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: "Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens, que pelo seu pecado perderam a vida, serão batidos em formas de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que seja um sinal para os israelitas." O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar. Como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. Nós vamos até aqui, o capítulo ainda continua, mas vamos partir para a explicação de toda essa passagem. Considerações sobre os versos 18 ao 40. Vimos que os rebeldes liderados por Corá, Datã e Abirão conseguiram grande apoio da congregação de Israel. Moisés e Arão ficaram quase que sozinhos contra o restante do povo. A situação foi tão grave que Moisés e Arão tiveram que interceder junto a Deus para que ele não destruísse toda a congregação de Israel. Interessante notar ainda que On provavelmente se arrependeu e não morreu, pois no dia seguinte não vemos ele reunido juntamente com os demais líderes. Ele também não é citado em Números 26 e Deuteronômio 11, que são passagens que falam sobre esta rebelião, mas On, que aparece no começo do capítulo, depois nós não o vemos mais. O arrependimento sincero e verdadeiro é sempre eficaz. É justamente o que Deus espera do pecador convertido. Pois bem, naquele clima tenso, Moisés e Arão ficaram isolados, aparentemente contando com o apoio apenas dos 70 anciãos de Israel. Os líderes da revolta, Corá, Datã e Abirão, juntamente com suas casas, também ficaram separados dos demais israelitas. Provavelmente, outros 250 levitas, com seus incensários, também ficaram destacados do povo, enquanto o restante dos israelitas ficou observando o que haveria de acontecer. Moisés sabia que somente com uma intervenção divina aquela crise seria resolvida. Então ele disse que se nada acontecesse com os rebeldes, isso significaria que ele não era enviado do Senhor. Mas se algo sobrenatural acontecesse e a terra se abrisse para que os rebeldes fossem tragados vivos para o abismo, então toda a congregação saberia que os insurgentes tinham se levantado contra o próprio Deus. Imediatamente, após Moisés ter falado essas coisas, a Bíblia diz que a terra se abriu debaixo dos insurgentes. Aqueles homens, juntamente com suas casas e todos os seus bens, foram engolidos. Desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. Corá e os seus pereceram bem diante da congregação de Israel. Os 250 levitas simpatizantes de Corá, que ofereciam incenso, também foram consumidos pelo fogo da parte do Senhor. Aqui nós temos uma ilustração do fogo santo do Senhor consumindo os insurgentes. Fogo que veio do céu. Diante do juízo de Deus derramado sobre Corá, Datã e Abirão e seus homens, os demais israelitas fugiram apavorados. Eles ficaram com medo de também serem engolidos pela terra. Como memorial para os israelitas, o Senhor disse a Moisés para instruir Eleazar, filho de Arão, a recolher todos os incensários de bronze, dentre os restos fumegantes, para que fossem batidos em forma de lâminas, servindo de revestimento do altar. Isso seria um sinal para que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e seus seguidores sofreram. Sejamos sempre obedientes aos preceitos de Deus e sua justiça,
agindo de acordo com a soberana vontade do Eterno, que é justa, reta, perfeita e agradável, e não em conformidade com o nosso coração, que é enganoso. Não nos deixemos ser dominados pelos sentimentos ruins da carne, como a inveja. Para finalizar, vou citar aqui Salmo 106, versos 16 a 18. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se, engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Então sejamos sempre obedientes a Deus. Nós vimos que esse discurso do politicamente correto, todos são santos, todos são justos, que esse é um falso discurso que é muito comum ouvirmos nos dias de hoje. Frases como, cada cabeça uma sentença, cada um tem a sua própria verdade. Todos esses discursos do mundo são falsos. Não se deixem enganar por essas ideologias, pelo politicamente correto, por essas falsas premissas. Vamos seguir a vontade de Deus, suas leis, seus preceitos, seus estatutos e nos submeter à sua soberana vontade. E não nos rebelemos contra os servos fiéis e verdadeiros do Altíssimo, que estão trabalhando com sinceridade na obra para a expansão do reino. Eu vou deixar também na descrição do vídeo breves considerações sobre hierarquia na Bíblia e também demais passagens bíblicas que citam a rebelião de Corá em complemento ao vídeo. Vou deixar na descrição para que o vídeo não fique muito longo. Por hoje é só, gostaria de agradecer a todos pela presença, todos que acompanharam o estudo. Deixem o like para que o YouTube possa divulgar esse ensinamento para mais pessoas. Compartilhem o vídeo. Muito obrigado, fiquem todos na paz e na proteção do Eterno. Em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre, Rei e Salvador. Amém.